Então, pessoal, dando continuidade ao nosso treinamento de Laravel, a gente vai agora aprofundar um pouquinho mais nosso conhecimento em autenticação e autorização. Até o momento, todo usuário ele consegue se identificar ali na tela de login e ele vai ter acesso às rotas que a gente protegeu. Mas vamos tentar fazer uma analogia com a vida real. Imagine um shopping center. Nós, clientes, a gente tem acesso a algumas regiões do shopping, né? A gente tem acesso à praça de alimentação, às lojas, a gente tem acesso ao estacionamento. Entretanto, existe uma região administrativa do shopping, né? Que somente alguns funcionários têm acesso. E mesmo sendo funcionário do shopping, ainda assim, existem regiões que somente alguns tipos específicos de funcionário têm acesso. Por exemplo, o pessoal do suporte predial, por exemplo, em teoria não deveria ter acesso à região financeira, porque ali tem algumas negociações, algumas coisas que eles não têm que ficar sabendo disso, né? Só o pessoal do financeiro que tem acesso a essas informações. Então, em nossas aplicações, esse tipo de coisa é muito comum. Por exemplo, a gente pode querer que um tipo específico de usuário tenha acesso a cadastrar notícias, mas não tenha acesso a cadastrar categorias. Ou então a gente pode ter um tipo específico de usuário que possa cadastrar novas notícias, mas não possa excluir. Só um outro tipo de usuário, com nível de permissão maior, possa de fato excluir a notícia. Então a gente vai ver como é que a gente vai fazer isso agora. Então, aqui na documentação do Laravel, a gente tem uma seção específica para autorização. E tem diversos recursos aqui relacionados à autorização. O que a gente vai se preocupar agora é com esse recurso de gates. Gates, na tradução livre, seria portões. Ou seja, seria uma analogia ao que? Eu tenho minha empresa em diferentes setores, como por exemplo financeiro, administrativo, logística, e cada setor desse, em teoria, né, teria um portão onde para que o funcionário tenha acesso, ele tem que mostrar uma credencial específica. E a pessoa que fica ali na frente, né, tomando conta desse acesso, vai dizer o seguinte, ó, você realmente é um funcionário da empresa e você de fato tem acesso à empresa. Mas a sua credencial não te dá acesso ao financeiro. A sua credencial não te dá acesso à logística. Então a gente vai fazer algo muito parecido com isso aqui com o Laravel. Então a gente vai vir aqui em CMS. Aqui dentro a gente tem a pasta App. Dentro da pasta App a gente tem essa pasta Providers. E dentro dessa pasta Providers a gente tem esse arquivinho aqui, ó, Auth Service Provider. E dentro desse cara aqui a gente tem nossas políticas que a gente vai ver mais para frente, né? E a gente tem aqui essa região de boot. Então, se a gente voltar na documentação, vocês vão ver aqui embaixo, vou até dar um zoom. Então, ele sugere que a gente crie nossos gates aqui dentro. E a sintaxe para criar isso é basicamente você dar um gate, obviamente vai ter que importar desse namespace. Então, você dá um gate define. Esse define ele recebe como primeiro parâmetro o nome, a identificação do seu gate, e o segundo ele recebe a ação que vai acontecer. Então, por padrão, a gente pode passar uma função anônima, e essa função anônima ela pode receber aqui, por exemplo, um usuário, que seria o usuário que está logado naquele momento, e alguma outra coisa que a gente pode definir também. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou vir aqui e vou dar um gate. Perceba que eu tenho diversos tipos de gate. A gente vai vir aqui para o Illuminate Support Facades. Define. Vamos definir o nome do nosso gate. Nesse caso, eu vou dizer o seguinte, ó. Excluir tracinho notícias. E aqui a gente vai criar nossa função anônima. Como parâmetro, eu vou passar o user na variável user. Então aqui dentro eu vou criar uma estrutura que retorne um booleano dizendo se ele vai ter acesso a excluir ou não as notícias. Então eu vou dizer o seguinte, ó, retorne para mim quando o usuário tiver um access level igual a 1. Ou seja, se o usuário tiver o access level igual a 1, ele pode excluir a notícia. Se for qualquer coisa diferente de 1, ele não vai poder excluir a notícia. Só que a gente não tem na nossa tabela de usuários um parâmetro access level. A gente vai ter que criar esse cara. Como a gente viu, a gente pode criar por aqui ou utilizar uma migração para isso. Vamos fazer através da migração para a gente manter tudo versionado. Então aqui a gente vai rodar nosso comando php artisan make migration. Nesse caso, como a gente não vai criar uma migração para criar uma tabela, a gente vai
modificar uma tabela, então a gente vai começar com o nosso ADD, né? Então, add, vamos chamar de access level to users table. Se a gente for lá no nosso arquivo agora, a gente pode vir aqui em database, migrations, e a gente tem a nossa nova migração aqui embaixo. Então, essa nova migração está apontando para a tabela de users. Então, a gente pode vir aqui e dizer que eu quero, nessa tabela, adicionar uma nova coluna. E essa coluna vai ser do tipo, vamos botar inteiro, e ela vai ser um access level. Vou dizer que ela vai ter um valor padrão, né? Então, default vai ser 2, ou seja, todo usuário que for criado, automaticamente ele vai receber o número 2 ali como access level. Quando a gente tiver o access level 1, ele vai ter o acesso lá ao nosso excluir notícias. Então, a gente vai vir aqui também e dizer que eu quero colocar esse cara após o... Vamos botar esse cara após o nosso remember token. Então, belezinha. Como a gente viu, sempre que ficar assim muito grande, a gente pode quebrar isso aqui em múltiplas linhas, né? Para manter nossa estrutura mais organizada. Dá um drop nessa coluna, né? Então seria na coluna Access Level. Agora é só vir aqui e mandar o Artisan migrar o que a gente acabou de fazer. Então ele já criou isso para a gente. E se a gente vier aqui e atualizar nosso banco, a gente vai ver que agora a gente tem o nosso Access Level aqui. E todos os usuários que já estavam criados têm o nível de acesso 2. Beleza? Então, para a gente fazer algo um pouquinho diferente, por enquanto, eu vou deixar o meu usuário, que é o usuário que está logado na aplicação, com o Access Level 2 mesmo. Depois a gente altera para 1 para a gente ver a diferença. Então, uma vez que a gente tenha esse cara definido, né, esse excluir notícias aqui, o que eu vou fazer? Deixa eu utilizar aqui a busca. Então, dentro do Blade, por exemplo, a gente tem essa notação aqui, nessa essa cláusulazinha do Blade, chamada @can. O que ele está dizendo aqui é que a gente vai passar nossa regra aqui, e o usuário que tiver satisfeito essa regra, ele vai poder ver um determinado conteúdo. Então a gente vai fazer o seguinte, vamos lá no nosso arquivo de visão, aqui dentro de Resource, Views, Admin, News, Index. E eu vou dizer o seguinte, ó, a gente tem nossa coluna de ações aqui em cima, que reflete essa daqui de baixo. Então, eu vou dizer simplesmente, a gente tem aqui o botão de editar, e a gente tem aqui embaixo o botão de excluir. Então, esse cara aqui, que é o botão de excluir, eu vou separar ele aqui, e vou dizer o seguinte, criar nosso @can, utilizando aqui o nosso excluir notícias. E aqui embaixo, eu vou fechar o nosso can. Beleza? Vamos fazer isso e vamos lá no navegador agora. Então, estando aqui no navegador, vou recarregar a página. Perceba que o botão não mais aparece para mim. Porque eu não tenho mais essa permissão para poder ver o botão. Porque meu usuário é do tipo 2. E somente o usuário do tipo 1 é que consegue ver o botão. Então, para que eu possa ter acesso a esse botão, eu vou lá no banco de dados e vou atualizar o meu registro. Então, eu vou vir aqui manualmente e definir como 1. Feito isso, ao recarregar a página, o botão volta a aparecer somente para o meu usuário. Então isso aqui já é um recurso bem interessante, por si só, isso aqui já resolve nosso problema. Só que tem um detalhe, nesse caso específico, o botão de excluir, a gente só consegue acessar ele se a gente de fato clicar nele. Mas o botão de editar, se eu quisesse, por exemplo, eu poderia acessar diretamente a rota. E isso pode não ser legal. Uma outra coisa que pode acontecer também é, por exemplo, eu vim aqui mudar para 2, mas o usuário ainda não recarregou a página. Então, nesse momento, o tipo do meu usuário é 2, mas como eu ainda não recarreguei a página, ainda está exibindo para mim aqui, ou poderia ser um cache do navegador, né? Ainda está exibindo para mim o botão. Então, a ideia é
Se eu clicar aqui em excluir, eu consegui excluir. Óbvio que agora sumiu, porque já recarregou a página e tudo mais, mas eu consegui excluir. Então, isso é um pouquinho problemático, né? Então, a gente não pode apenas fazer essa validação no arquivo de visão. A gente também tem que fazer essa validação lá no nosso arquivo de rotas ou no nosso arquivo de controlador. Então, vamos ver como é que a gente vai fazer isso. Então, se a gente voltar aqui na documentação do Laravel, a gente pode procurar aqui, por exemplo, por... Então, se a gente procura por middleware, a gente tem a possibilidade de também utilizar esse cara lá no nosso arquivo de rotas. Simplesmente eu vou criar, ou melhor, executar o meu método middleware lá na minha rota, passando esse can, dois pontos e a minha regra que eu defini. Então, como é que a gente vai fazer isso? Voltando aqui no nosso arquivo, a gente vai vir aqui no nosso routes, e aqui no web eu vou dizer o seguinte, ó. Perceba que eu tenho utilizado esse resource. Então, esse resource, se eu colocar o meu middleware aqui, ele vai aplicar para todo mundo desse bloco aqui, ou seja, para o editar, para o inserir, para o excluir. Não é isso que eu quero. Eu quero associar a apenas um. Então, eu vou vir aqui em cima e vou dizer o seguinte, ó. Eu tenho uma rota que vai ser diferente da daqui de baixo. Ao invés de ser um resource, vai ser o nosso delete. Vou ter que comentar isso aqui para a gente poder ver na prática, certo? Vou limpar aqui o terminal e a gente vai dar um php artisan route list. A gente vai ver que nossa rota de notícias, que é essa daqui, ó, esse grupo todo aqui, a gente tem uma parte dela que é a parte de exclusão da notícia, que seria esse cara aqui, ó, delete total, né? Tá aqui news edit, tudo direitinho. O que a gente vai fazer? Eu vou dizer que eu tenho uma rota delete que aponta para notícias barra news e que ela, por sua vez, chama o nosso news controller class e o segundo parâmetro vai ser o nosso método de deleção, que nesse caso em específico, se a gente der um Ctrl clique aqui, a gente vai ver que é o nosso destroy. Então, vou dizer que ele vai executar o método destroy. Então, isso aqui já está exatamente igual como está no nosso grupo aqui embaixo. Mas a gente vai colocar uma informação a mais aqui. Ó. Eu vou dizer que eu quero executar um middleware. E esse método vai ser o can, dois pontos, e a gente pega o nome da nossa ação que a gente definiu aqui. Então, vou passar aqui. Quebrar aqui também para a linha de baixo. Então, beleza. Vamos testar se tudo deu certo. A gente não conseguiria fazer essa exclusão. Então, voltando aqui no navegador, vou recarregar a página. Eu ainda estou como usuário do nível 2. Vamos mudar aqui para o usuário do nível 1. Recarreguei a página. Estou no usuário do nível 1. Se eu clicar aqui no 24, consigo excluir numa boa. Agora vamos fazer o seguinte. Mudei para o nível 2. Vamos imaginar que a gente não recarregou a página, ou a gente está no cache, e eu vou clicar aqui. E perceba que mesmo assim ele está deixando excluir. Aí você fala, pô Paulo, mas por que isso está acontecendo? Se a gente vier no nosso arquivo de rotas, a gente vai ver o seguinte. Existe uma definição que a gente fez aqui em cima, e logo na sequência ele sobrescreveu aqui embaixo. Então esse cara aqui deveria estar aqui embaixo. Então vamos mudar aqui novamente para nível 1, só para a gente poder ver o botão. Perceba que esse erro agora aconteceu porque a gente não nomeou a nossa rota, né? Então a gente vai voltar aqui nele e vai dizer que além desse middleware, a gente tem o nosso name como sendo news.destroy. E se a gente voltar aqui, seria exatamente o que tem aqui. Ó. Então a gente também precisava nomear esse cara. Então vamos lá no navegador mais uma vez. Vamos acessar mais uma vez aqui. Vamos modificar para o usuário do nível 1, né? Ou melhor, do nível 2, né? E vamos excluir agora.
Perceba que agora ele diz o seguinte, que eu não tenho autorização para realizar essa operação. Então ele já barrou aqui, eu não consigo fazer isso. Então se o usuário der uma despertinho, a gente não vai deixar ele fazer isso. E aqui, obviamente, quando eu recarregar a página, não tem mais o botão. Então perceba que trabalhar com gates, apesar de que a gente só viu a pontinha do iceberg, a gente só viu vamos dizer assim, o básico para você já começar a brincar um pouquinho com isso. Os gates são muito importantes. A gente, em diferentes tipos de aplicações, mesmo aplicações muito pequenas até aplicações muito maiores, a gente precisa definir regras de acesso e existe toda uma teoria por trás disso, toda uma lógica por trás disso, né? Controle de acesso é algo que dá um trabalhinho de implementar, mas quando bem feito, a gente gera uma segurança muito maior para as nossas aplicações e é algo que vale a pena a gente investir um tempinho de estudo nisso. Então, assim, dessa vez eu vou fazer um pedido especial para vocês. Se vocês gostaram aqui desse conteúdo de gates, comenta aqui embaixo. Além de você fazer o básico, né? Curtir o vídeo, seguir o canal, ativar a notificação, compartilhar com seus amigos. Comenta aqui embaixo se você achou isso legal. E se você quer que eu aprofunde mais, que eu traga mais exemplos disso aqui para você. Enquanto isso, a gente vai seguir o nosso curso, mas a depender de como vocês interagem aqui embaixo, eu posso fazer um vídeo especial trazendo esses recursos de uma forma mais avançada mais avançada e mais profunda para vocês. Então, aguardo vocês no próximo vídeo e valeu, galera!